Namaskar. Meninas, essa aula de hoje não vai ser... O cabelo tá estranho, hein? Nossa! Nossa aula de hoje não vai ser sobre cabelo. Também não vai ser uma aula de prática física, tá? Não vai ser uma aula de asanas. Vai ser uma aula de chakras. E no final nós vamos fazer uma meditação sobre esses chakras. Então, eu vou usar como base dessa aula de hoje uma apostila que eu fiz em outubro de 2019, tá? Eu dei um curso presencial sobre os chakras e eu vou usar ela como base. Das que estão aqui no grupo, a Marta e a Elo fizeram essa vivência dos chakras comigo lá em 2019. Então, meninas, vocês vão rever essa aula. Marta e Elo. Muito bem. Então, para começar a falar sobre chakras, eu gostaria de introduzir para vocês. Vocês já sabem o que é, porque eu estou sempre falando, mas eu vou colocar um pouquinho mais de teoria, tá? Então, o que são os chakras? Eles são rodas de energia, rodas de luz. Essa é a tradução literal do sânscrito. Então, essas rodas de luz ficam localizadas no nosso corpo energético. Então, nós temos vários corpos que compõem o nosso ser. O corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo energético, e aí vem outros corpos, corpo búdico e corpo átmico, que daí já é a nossa centelha divina. Então, nesses corpos mais densos, ou seja, mais próximos da matéria, nós temos o nosso corpo físico e o nosso perispírito, que guarda o nosso registro físico. Então, junto com o perispírito está o nosso corpo de energia, os nossos chakras e toda a rede energética que compõe esse nosso corpo. Então, essas rodas de luz são 7 principais, tá? Existem muitas outras. Então, os principais que vocês já conhecem estão localizados, são representados por essa imagem. Eu vou tentar buscar para aproximar, vamos ver. Opa. Aqui. Então, esses são os 7 principais chakras. O primeiro lá na base da coluna. Esse primeiro chakra fica voltado para baixo. O segundo lá na altura do útero para as mulheres, na frente e nas costas. Todos esses aqui, esses 5 chakras do meio, têm correspondência na frente e atrás. O primeiro e o último é para cima e o primeiro é para baixo. Então, para vocês entenderem o que compõe os chakras, é muito importante que a gente aprenda primeiro sobre os vayus. Então, o que são vayus? Vayus significa vento. Então, a gente tem movimentos energéticos no nosso corpo, como se fossem ventos se movimentando essa energia. Então, a principal energia, o principal vayu que se movimenta no nosso corpo se chama prana, prana vayu. Então, vocês já ouviram falar de prana, tenho certeza. Prana significa energia vital. A energia vital que compõe tudo, todos os seres, todas as coisas que permeiam o universo. Então, o prana está nos alimentos, está na água, está no ar que a gente respira. Tudo tem prana. E esse prana, a gente
absorve através da respiração. Já que o prana está no ar, a gente absorve através da respiração. Se o prana está nos alimentos, também nós absorvemos prana dos alimentos. Se está na água, absorvemos através da água e também absorvemos através dos raios solares. Mas, porém, contudo, todavia, a principal via de absorção de prana são as narinas. Por isso, a importância de respirar pelo nariz. Muito bem. Então, nós, além do prana vayu, além desse vento, que é essa energia vital, nós temos outros vayus. Então, eu vou ler aqui. Então, prana é energia de absorção, apana é o vento de eliminação, ou seja, é uma força, o vento é a força que move para baixo. Então, eliminação de urina, eliminação de fezes, eliminação de suor, eliminação... não quero usar a palavra eliminação, mas até a hora do parto é regida pelo vento apana. Temos também samana, que comanda a nossa digestão, circula aqui na região do abdômen. Udana, que é a força do crescimento, que é o vento que vem de baixo para cima, a energia que flui de baixo para cima. E Viana, que é a força de circulação para os lados, que se distribui. Então, esses ventos, eles se distribuem nos diversos canais de energia que estão localizados no nosso corpo. Esses canais de energia se chamam... Esqueci. Se chamam nadis. Então, tá. Nós temos mais ou menos... É claro que não são dados científicos. Tudo que eu estou falando aqui para vocês não são dados científicos. Não tem como mensurar prana, apana, dhyana, udana. Tudo que nós estamos falando aqui é uma ciência esotérica. Então, é uma anatomia esotérica. Se ressoar com a tua verdade, é verdade para você. Se não ressoar, você passa adiante, tá? Não tem como comprovar cientificamente. Mas o que os antigos yogis falavam é que nós possuímos 72 mil nadis distribuídas pelo nosso corpo. Então, as nadis são essa rede de energia. É como se fosse o nosso sistema circulatório, o nosso sistema tanto de artérias quanto de veias, o nosso sistema linfático também. Todos esse entrelaçamento, inclusive de fáscias, que sustentam o nosso corpo, também está tudo sendo preenchido de nadis, de redes de energia. Nós temos 3 principais nadis. A primeira se chama Ida. A nadi Ida está localizada do lado esquerdo do nosso corpo. Então, ela parte da narina, circula os chakras e chega na base da coluna, lá no períneo. Eu falo períneo, base da coluna, porque é mais ou menos a região do primeiro chakra, tá? Não que a base da coluna esteja no períneo. Eu quero achar a imagem para mostrar aqui para vocês. Achei. Então, aqui, ó. Os nossos chakras, circulando entre eles, partindo da narina esquerda, Ida, que é responsável, desculpa, me deu vontade de espirrar só de falar em narina. Ida, que é responsável pela energia Yin, a energia feminina, eu sempre falo,
Energia Yin é energia feminina, energia da lua, das emoções, das águas. Lembrando que feminino é diferente de mulher, tanto homem quanto mulher possuem a energia feminina, bem como a energia masculina, que parte da nossa narina direita e se chama Pingala. Então, a Nadi Pingala vai ser responsável pela energia do sol, a energia masculina, a energia da ação e do raciocínio. O principal canal de energia se chama Sushumna. É conhecido por ser orada da Kundalini. A Kundalini é uma energia que os antigos yogis diziam que está adormecida na humanidade. A partir do momento que você desperta a energia Kundalini, ela através do principal canal, que é o canal da coluna vertebral. Ela vai subir e quando chegar no topo da cabeça, significa que você ascensionou. Para que essa ascensão esteja completa, tem que subir e descer. Não pode existir nenhum bloqueio nesse caminho da Kundalini. Se houver bloqueio, não há ascensão. Então, o que compõe esses bloqueios? Que geralmente bloqueiam os nossos chakras também. Os nossos medos, a nossa culpa, a nossa raiva, tudo que nos torna humanos, mas que nós estamos aqui para transcender. Então, Jesus, por exemplo, ou Buda, Jesus, diferente de Buda, porque Buda era um ser normal que decidiu ascensionar. Jesus já era ascensionado. Então, Jesus tinha esse desbloqueio de Kundalini, desbloqueio dos chakras, permitindo a livre passagem do Sushumna, porque Jesus não tinha nenhum desvio de caráter. Ele era íntegro, puro. E isso fazia com que tudo estivesse livre no corpo energético e no corpo físico dele. Então, é um caminho longo. Então, a prática de yoga é uma tentativa de desbloquear esses canais de energia. Porém, somente a prática física é capaz de desbloquear? Não. É preciso que você tenha um alinhamento de conduta. Ou seja, para desbloquear o teu chakra cardíaco, o que você precisa? Além de posturas de abertura do peito, aprender a amar. E é muito mais difícil. As posturas físicas vão nos ajudar nessa abertura para a gente aprender a amar. Então, a gente associa uma coisa com a outra. Aprender a ser compassivo, a ser empático com os outros. Tudo isso vai desbloqueando o nosso chakra cardíaco. O que mais? Além, por exemplo, na nossa garganta, o que bloqueia o nosso chakra laríngeo, a nossa comunicação? O desalinhamento com a verdade, ou o mau uso da tua comunicação. Não querer ou não saber ouvir o próximo, não saber se expressar de forma violenta, agressiva, com raiva, ou falar inverdades. Em outros termos, mentir. Tudo isso bloqueia o nosso chakra cardíaco. Tanto falar demais, falar o que não se deve, quanto não falar. Você deveria falar e não fala, tudo isso vai gerando um bloqueio aqui, tá? Aí, com esses bloqueios energéticos, primeiro, tudo começa no perispírito, tá? Vem passando pelos nossos corpos. Então, começa no corpo mental, por exemplo, começa no corpo emocional,
e vem descendo. Corpo emocional, vem para o corpo mental, mental superior, mental inferior, perispírito, chega no nosso corpo físico. Quando chegou no nosso corpo físico, é o último estágio. Então, quando se instalou uma doença no corpo físico, significa que você vem cultivando ela desde lá atrás. Por exemplo, no teu corpo emocional, você bloqueou a tua fala, ou você mentiu, ou você se omitiu palavras, gerou bloqueio aqui no chakra laríngeo. Pode ser, não é via de regra, cada pessoa tem o seu karma a passar, que seja dessa vida ou de outras. Gerou bloqueio aqui, problemas de garganta, de amígdalas, de tireoide, enfim, ouvido também, boca, está relacionado com esse chakra, tá? Era isso que eu queria falar. Então, eu vou falar sobre cada um dos chakras agora, tá? Além das posturas físicas que a gente faz para o desbloqueio dos canais de energia, também existem os pranayamas. Eu estou um pouquinho com o nariz coçando. Os pranayamas que vocês já conhecem são os exercícios respiratórios. Então, esses exercícios respiratórios ajudam também a fortalecer essa energia e ajudar a limpar os canais de energia. Repito, por isso que a gente sempre respira pelo nariz, inspira e expira pelo nariz. Às vezes, algumas alunas novas perguntam, né? Mas no Pilates puxa pelo nariz e solta pela boca. Sim, pode fazer isso, mas para o desbloqueio da energia é pela narina, tá? Então, vocês já conhecem, através da nossa prática, os diversos pranayamas que existem. Pranayama alternado, que você alterna uma narina e outra para gerar equilíbrio entre as polaridades. Pranayama de retenção de ar, que você inspira, retém, expira, retém, que a gente chama de respiração quadrada. E aí você vai fazer tempos iguais de respiração. Inspira em 4 tempos, mantém o pulmão cheio em 4 tempos, expira em 4 tempos, mantém o pulmão vazio em 4 tempos. O que mais? Respiração diafragmática, que é aquela que você sente a barriga inflando e desinflando. Que é uma das respirações mais eficientes para acalmar. Vamos praticar um pouquinho, fecha os teus olhos e respira com calma. E vamos abrindo os olhos. Coisa mais boa, respirar, dar uma boa acalmada no corpo. Eu estava notando que eu estava falando muito rápido. Então, com a respiração, já dei uma acalmada. Muito bem. Então, nós chegamos no nosso primeiro chakra. Ele tem essa representação aqui, ó. Tá? Ele possui 4 pétalas. Ele possui o formato de quadrado, tá? E ele possui a cor vermelha. Então, essa imagem que vocês estão vendo do chakra básico
e de todos os outros chakras, essas imagens, com esse símbolo aqui, se chama yantra. Então, todo mantra... Não é uma verdade isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que todo mantra possui um yantra, mas esse símbolo, essa representação do chakra se chama yantra. E cada chakra também possui um mantra. Então, o mantra para o primeiro chakra é LAM. LAM. L-A-M. Então, vocês já conhecem um pouquinho sobre esse chakra. Ele tem a formato de quadrado, porque o quadrado representa a nossa base. O quadrado representa a sustentação. Então, o nosso chakra básico, que é voltado para a Terra, tem bem essa característica de nos trazer para a matéria e de nos fixar, de nos aterrar, enraizar para as nossas necessidades como seres humanos, para a nossa sobrevivência, tá? Então, para a nossa sobrevivência, nós precisamos da matéria, precisamos comer, precisamos tomar água, precisamos respirar, precisamos do nosso corpo, precisamos de dinheiro, precisamos de sexo para a perpetuação da espécie. Tudo isso é comandado pelo nosso primeiro chakra. Então, existem algumas condutas que geram bloqueio nesse chakra, que a principal delas é o medo. Então, o medo também é uma maneira de sobrevivência. O medo não permite que a gente se jogue de um precipício, por exemplo, ou que a gente se exponha a perigos. Então, quando esse medo fica exacerbado, ele também nos paralisa, e essa paralisação não nos permite viver. Então, bloqueia primeiro chakra. E isso não é nada bom. Esse bloqueio de primeiro chakra geralmente causa dor na lombar, dor no sacro, dor nos glúteos, problema nos rins, tá? O rim está relacionado com a água e está relacionado com o medo, segundo a medicina chinesa, tá? Agora mudando de hindu para China, mas está tudo meio relacionado aos conhecimentos, né? Olha só. Cada pétala, o primeiro chakra tem 4 pétalas na sua representação. Cada pétala significa um vritti, ou uma propensão mental. Então, eu vou falar só desse chakra que é um menor, tá? Que são 4. Cada pétala tem uma representação de propensão mental ou instabilidade. No caso do Muladhara, os vrittis são desejo físico, desejo psíquico espiritual e desejo espiritual. Então, são os nossos desejos. O segundo chakra possui essa representação, esse yantra. Olha, a cor dele é bem alaranjada. Ele é o chakra que fica situado lá no nosso útero, nas mulheres, né? Se for homem, você conta mais ou menos uns 3 dedos abaixo do umbigo, tá? Bem na região do baixo ventre. E esse chakra, o nome dele é Swadhisthana e pipipi, entendeu? Travei. Esse chakra, a tradução dele significa morada do prazer. Então, é o centro da nossa força criativa e sexual. Então, a nossa força sexual não é a força que você usa simplesmente para uma conjunção carnal de homem e mulher.
ou de mulher com mulher e homem, ou homem com homem, tanto faz. Mas não é esse tipo de energia somente. Então, a energia sexual que fica relacionado ao chakra sexual é a energia da criação. É o nosso potencial energético maior no nosso corpo. Então, através dele que a gente gera outro ser humano, por exemplo, ou que a gente gera projetos, ideias, enfim. Então, esse chakra está relacionado com os nossos ovários e nos homens está relacionado com os testículos. Tá. O mantra para esse chakra é VAM, V-A-M. O nosso terceiro chakra é este aqui. Amarelo como o sol, dourado. Olhem a representação dele, o yantra, o símbolo, tá? O nosso terceiro chakra está lá pertinho da boca do estômago, um pouquinho abaixo do tifoide, um pouquinho acima do umbigo. No meio do caminho entre a boca do estômago e o umbigo, tá? Esse chakra representa a nossa vitalidade, o nosso sol interior, o nosso ego, a nossa personalidade, o que mais? E é o centro de troca de energia com o meio. Então, esse chakra precisa estar completamente em perfeito estado de conservação para que a nossa energia seja preservada. Por exemplo, quando você não está bem, quando a tua energia não está boa e você entra num ambiente desequilibrado energeticamente, é através do teu plexo solar que você vai absorver e captar a energia desse ambiente. Então, para que você não capte essa energia, você não pode estar ressoando com ela. E você tem que estar blindada. É fácil? Não é fácil. Porque a gente está vivendo tempos muito incertos. Então, é muito fácil a gente se desequilibrar energeticamente. Qualquer coisinha já é propício para esse desequilíbrio. Uma raiva que você passou, ou um momento de estresse, ou um momento de tristeza, já é suficiente para esse desequilíbrio, infelizmente. O remédio para isso é tentar se manter equilibrado através da alegria, através do trabalho, o trabalho desinteressado, que a gente chama de Karma Yoga. Então, esse chakra possui o mantra Ram. A língua enrola lá que nem gringo. Ram. R-A-M. O quarto chakra. Opa, perdão. O quarto chakra possui esta representação. Olha que lindo, né? Eu gosto. A cor verde, a cor da cura, lá no nosso centro cardíaco, em cima do nosso coração. Então, também com a correspondência lá nas costas. Então, esse chakra vocês já conhecem, o chakra do nosso equilíbrio emocional, o chakra do amor incondicional, o chakra da compaixão. Porém, em desequilíbrio, também é a morada de nossas emoções desequilibradas.
tá? O que pode bloquear esse chakra? Sensação de rancor, de cultivar mágoa, de não me lembro. Rancor e mágoa é o principal que eu me lembro agora, que bloqueia esse chakra, tá? O que desbloqueia é o amor e a alegria. O que mais que eu posso dizer sobre ele? Ele é ligado à glândula timo. Então, na medicina atual, se fala que o nosso timo é bem desenvolvido durante a infância e depois ele vai atrofiando, né? Porém, na nossa anatomia energética, entendam, energética é diferente de física. Nós precisamos cultivar a energia do timo para fortalecer o nosso sistema imunológico. O mantra desse chakra é Yam. O quinto chakra se chama Vishuddha. Olha a cor dele. É um azul, tá? Eu tô deixando bastante tempo a imagem para que vocês possam absorver. Quando a gente olha para um yantra, a gente absorve a energia dele, tá? Então, através desse chakra, eu já falei sobre ele, é o chakra da nossa comunicação. Quando ele está equilibrado, é possível que a gente se torne mais empático, que a gente saiba escutar o outro, que a gente saiba escutar mais do que falar, que a gente saiba falar a verdade e, como eu sempre falo, que a gente saiba falar a verdade benevolente. É mais importante do que simplesmente soltar verdades, é soltar verdades que sejam benevolentes para com o nosso próximo. Então, esse chakra é ligado a glândulas tireoide e paratireoides. E o mantra dele é Ham. Agora vem aquele ronco do fundo da garganta. Ham. H-A-M. O nosso sexto chakra é o nosso Agyam. Se escreve Ajna, se fala Agyam, que é o terceiro olho. Vou deixar vocês fixarem o yantra. Tá? Então, é o nosso chakra do conhecimento, da sabedoria, do sexto sentido, da intuição, do que mais? É o chakra do terceiro olho, bem aqui no meio. Então, algumas pessoas possuem o terceiro olho mais desenvolvido do que outras, por questões de karma ou questões de propensão para que você cumpra a tua missão. Então, pode ser que você tenha esse chakra mais desenvolvido, que você tenha menos desenvolvido. Nem sempre quem tem esse chakra, a visão espiritual desenvolvida, não significa que a pessoa desenvolveu também a sabedoria. Então, é importante estar aliada o conhecimento com a sabedoria. Ser sábio é diferente de ser inteligente, tá? Então, que nós saibamos ser sábios. O que bloqueia esse chakra? Ilusões. A gente se identificar com personagens, a gente achar
que a gente é uma coisa que a gente não é. A gente achar que o mundo é uma coisa que ele não é, tá? Então, esse chakra, quando a gente está muito iludido, esse chakra é bloqueado. Eu estava olhando aqui na apostila o que mais eu poderia falar para você. Tem um trechinho que diz assim: também chamado de plexo lunar, este chakra nos leva a uma visão superior da verdade, nos proporcionando clareza mental, concentração e aumento da intuição ou sexto sentido. Então, o mantra deste chakra é Om. 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 Chegamos ao sétimo e último, que se chama Sahasrara. Olha, o yantra dele é bem conhecido, né? Todas vocês já viram esse yantra por aí. É o chakra das 1000 pétalas. Então, quando vocês veem uma representação de Buda, uma imagem de Buda, quero ver se tem aqui. Só um minutinho. Então, não sei se vocês conseguem perceber. Buda sempre é representado como se tivesse uma pinha na cabeça, sabe? Pinha de pinhão? É o que representa o nosso sétimo chakra. Eu trouxe o celular para cá para vocês conseguirem ver, porque é a minha fonte, ó. É como se fosse uma pinha na cabeça. Pinha está relacionado com a pineal, glândula pineal. O que bloqueia... olha, já que eu estou em pé, ó, o nosso lugar de práticas. Mantra para Lakshmi. Atendimentos de físio estão convidadas a vir quando o corona melhorar. Desculpa, me dispersei. Então, esse nosso sétimo chakra, que está no topo da cabeça, representado pela pinha, representa a glândula pineal. É bloqueado quando a gente está muito ligado à matéria. Então, quando o nosso chakra básico está muito desenvolvido, desequilibra o nosso sétimo chakra. Então, desapego à matéria, desapego do corpo físico, dos bens materiais. Ao mesmo tempo que a gente precisa dos bens materiais para viver nesta realidade, a gente não pode achar que eles representam a verdade superior. Então, os nossos bens materiais, a nossa vivência na matéria é temporária. Então, quando você sabe dessa realidade, dessa temporariedade, existe essa palavra talvez? Você desbloqueia o teu sétimo chakra. E aí, quando você se dá conta da imortalidade do teu espírito, você liga o teu espírito à consciência suprema. E aí, todas as bênçãos divinas
entram pelo nosso topo da cabeça, pelo nosso Sahasrara. E o mantra dele também é Om. Algumas fontes dizem que o mantra para o 7º chakra é Ogum Satyam Om, tá? E não somente Om. Ogum Satyam Om. Além desses 7 principais chakras, que são os que a gente geralmente estuda, existem outros chakras. Tá? Que se chamam chakras transcendentais. Então, nós temos chakras nas palmas das mãos, nas solas dos pés, em cada um dos nossos órgãos. Cada um deles possui chakra humeral, possui chakra da estrela da terra, chakra da estrela da alma. Nossa, tem muito chakra que a gente nunca ouviu falar, mas trabalha com os principais. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Conhecimento também é prática de yoga. Quando a gente pratica conhecimento, a gente pratica Jnana Yoga, yoga do conhecimento do 3º chakra. Desculpa, do 6º chakra do 3º olho. Então, prática de Jnana Yoga hoje para vocês. A nossa próxima prática vai ser uma prática de meditação e de vibração com esses mantras para esses chakras. Namaskar. Me deem feedback. Tchau.